Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e a Sony tomou uma decisão radical em relação aos seus principais lançamentos, incluindo, claro, os filmes de super-heróis que a gente está esperando. Será que os outros estúdios também vão seguir esses mesmos passos? Mas, felizmente, pode haver um lado positivo, pode haver uma luz no fim desse túnel. Eu não vou nem falar mais de 2020, como esse ano só dá paulada nas nossas costas, como se fosse uma massagem tailandesa, e eu até embolei pra falar isso. E todo mundo sabe que cancelou um monte de coisa, estreia, eventos com aglomeração de pessoas, e enquanto vários países tentam seguir por um caminho de normalização, já reabrindo cinemas, colocando estreias de filmes, como por exemplo Tenet, Os Novos Mutantes, vários outros lugares estão sem nenhuma previsão de quando os cinemas vão voltar à normalidade. Só que enquanto os outros estúdios tentam empurrar com a barriga ali, adia um pouquinho, adia outro pouquinho, o adiamento mais recente que nós soubemos agora foi de Mulher Maravilha, que passou de outubro para 25 de dezembro, mas a Sony, no meio disso tudo, decidiu tomar uma decisão radical, não ficar adiando seus filmes, mas sim definindo que ela não vai mais tentar lançar nada enquanto o mundo inteiro não estiver em segurança. E isso surpreendeu muitas pessoas porque, assim, é o contrário do que os outros estúdios estão fazendo, né? Será que foi a decisão certa? Vamos falar dos estúdios aí que se arriscaram a lançar filmes, né? No caso, a Disney e a Warner, que lançaram Os Novos Mutantes e Tenet, respectivamente. O resultado desses lançamentos no cinema foram prejuízos bem notáveis. No caso dos Novos Mutantes, por exemplo, esse fracasso já estava dito com antecedência, porque o filme passou por vários adiamentos. Depois, quando foi exibido para alguns críticos, eles decidiram boicotar o filme porque, afinal de contas, a Disney não tinha oferecido meios seguros dos críticos assistirem Novos Mutantes com antecedência. E aí, depois que estreou, alguns críticos assistiram e disseram que o filme é ruim, duvidoso, para nossa decepção, mas eu tenho que esperar para ver ainda não assisti. E só para se ter uma ideia, olha só, até agora, Os Novos Mutantes arrecadou 21 milhões em bilheterias. E ele custou 67 milhões. Foi um filme barato e já tá dando um prejuízo monstro, mesmo sendo barato. E no caso de Tenet, que é o filme da Warner, mesmo sendo bem criticado, ainda assim arrecadou pouco, porque afinal de contas, nem todos os cinemas estão prontos para receber o público, né, gente? É lógico. O projeto custou 200 milhões de dólares e até o momento só arrecadou 152 milhões de dólares. Apesar de não ter sido tão ruim quanto Novos Mutantes, ainda nem se pagou, quanto mais dar lucro. Agora vamos ver aqui a declaração do presidente da Sony e depois a gente conversa qual o lado positivo, o que pode sair de bom disso tudo. Nós não cometeremos o erro de colocar um filme muito caro no mercado, a menos que tenhamos certeza de que os cinemas estão abertos e operando em capacidade satisfatória. Você verá muitas coisas estranhas acontecendo nos próximos 6 meses, na maneira em que os filmes são lançados, como eles serão agendados e promovidos, mas assim que voltarmos ao normal, teremos aprendido muito, e eu acho que encontraremos maneiras de fazer coisas diferentes e com sorte melhores. Vamos falar mais sobre isso, mas antes se inscreve e ativa as notificações se você for novo por aqui, porque aí você se torna um Loquia também, e a gente vai poder sempre conversar sobre as novidades dos filmes de super-heróis. Então, primeiro, olha só, de cara, ele já disse que sem data de lançamento, não vai deixar nada marcado, e isso vai afetar, assim, não só Morbius e Venom 2, Tempo de Carnificina, que já foram adiados para estrear em 2021. Mas também Homem-Aranha 3, que também estava programado para estrear em 2021. Esses aí vão ficar engavetados, talvez, ou pelo menos a data de estreia, por um tempo, a não ser que a gente leve ao pé da letra o que ele falou ali naquela citação. Nós vamos ver coisas diferentes acontecendo nos próximos 6 meses. Coisas diferentes e com sorte até melhores. O que seriam essas coisas diferentes e com sorte até melhores? O executivo pode estar se referindo
referindo ao fato de grandes lançamentos estarem indo direto para serviços de streaming ou vídeo on demand, aluguel digital no caso. Foi o que aconteceu com Mulan e com o filme animado do Scooby-Doo, por exemplo. Então, olha só, se por um lado a Disney teve um fracasso colossal com a estreia nos cinemas de Os Novos Mutantes, ela aparentemente teve um acerto com Mulan, que olha que loucura, o filme foi lançado para aluguel dentro da plataforma do Disney Plus. Você precisa ser assinante e ainda pagar um extra para assistir Mulan. E mesmo assim, eles tiveram um lucro melhor do que se tivessem lançado simplesmente direto para o cinema numa situação dessa. Ou seja, a gente já sabe que o filme do Homem-Aranha, Venom, Morbius, esses aí já estão em processo de filmagem. Aliás, Venom e Morbius provavelmente acabaram esse processo de filmagem já. Então, com esses filmes prontos, a Sony pode ver o resultado dessas estreias online e colocar os filmes para serem alugados ou distribuídos online em serviços de streaming aí. Imagina esses grandes filmes, grandes blockbusters de super-heróis saindo aí para as pessoas assistirem dentro das suas próprias casas. É sim muito possível. Ainda mais se a gente for considerar que o lance da pandemia pode ficar aí por alguns anos ainda, afetando inclusive 2021. Talvez, olha só, 2021 ainda não tenha cinemas abertos com normalidade ainda. Isso seria muito tempo para um executivo de Hollywood ficar esperando para botar um projeto para fora, faturar uma grana. O que é verdade é que a indústria do cinema não tá parando. Inclusive a Sony tá planejando novos filmes do universo do Homem-Aranha para sair por aí. Eu fiz um vídeo completo conversando sobre isso aqui do lado. É só clicar e assistir. E também comenta aí embaixo, vamos conversar. Você acha mesmo que esses grandes filmes de herói vão sair para streaming? Sim ou não? Muito obrigado pela companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.